De novo, começar tudo de novo, que é o Rádio Taza. Ó, Brasil, é que eu não estava gravando, agora tá, ó, Brasil, viva o Brasil, ó, Brasil, viva o Brasil, Brasil dos grandes, dos grandes idealistas. Idealista é cara que tem ideia. Brasil do pessoal ganhando sem estudar nada. Você vê o famoso jeitinho brasileiro. Psicólogo, por exemplo, R$ 800 por mês, tem psicólogo por aí trabalhando. Tem médico trabalhando e querendo parar, pelo amor de Deus. Eu soube disso há uns anos atrás, na Bahia, em diversas cidades, médicos trabalhando à beça para ganhar R$ 700, R$ 800 por mês. Eles estão loucos para parar. É um país indecente. Pode mandar a polícia aqui, me prende, mas é indecente. Um país onde gente que não estuda ganha 26 pau por mês e dá risada. Colocaram aí a fotografia do cara dando risada. E muita gente dizendo que eles estão dando risada da nossa cara. Eu me lembro da história do socialismo. O Osho falando do socialismo como um belo big business mundial, com seus gurus e tudo, onde todo mundo é pobre, menos a classe mandatária. Nivela todo mundo por baixo. Karl Marx, o grande ideólogo do comunismo. O grande Marx. Não, o Marx, fala sério, Marx, pelo amor de Deus. Eu não tiro meu chapéu porque está com o fone em cima, vai voar tudo aqui, quebrar tudo. Mas o Marx era milionário, por quê? Casado com uma baronesa. Eles tinham muito dinheiro. Ele estudava o dia inteiro. Diz que às vezes até carregavam ele para casa, porque ele ia para a biblioteca. Ele provavelmente se sentia tão culpado psicologicamente de ser rico, que foi ele que inventou o comunismo. Mas aí ele inventou Das Kapital, né? O Capital, que é a Bíblia do comunismo. E o comunismo também tem, isso é o Osho que me explicou, eu fiquei feliz de perceber isso. Ele tem também, como o cristianismo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm Marx, Lenin e Trotsky, né? Ou Engels, eu não sei, são três ali. E o Marx, o bendito Marx, era casado com uma baronesa, eles tinham muita grana. Então ele podia passar na biblioteca o dia inteiro. Não era nem o INSS que apoiava ele ficava o dia inteiro na biblioteca estudando. E inventou o comunismo. Um sistema onde ninguém é rico, quer dizer, é nivelado, mas é como diz o Osho, é nivelado por baixo. Não há liberdade. Você não pode, não tem castas. Minto, tem duas. É como se você for ver bem o que acontece na política brasileira, cada vez mais as pessoas que mandam estão criando as leis para ganhar mais. E nós somos os pobres coitados que ficamos reclamando na Facebook. Não pode, imagina uma coisa dessa. Porque a gente sabe por que a gente reclama? Sabe por que eu xingo tanto quando gravo? Impotência. Eu me sinto impotente, não tem jeito, cada vez mais não tem jeito. R$ 26 mil para uma pessoa que nunca estudou na vida, que tem habilidade com palavras, e ainda auxílio doença, auxílio chofer, auxílio viaduto, auxílio morte, auxílio família, auxílio passagem para a mulher e para a França, auxílio de tudo quanto é tipo. Eles vão inventando maneiras. Entende? E maneiras carismáticas também. Tem que ter pelo menos um carismático lá em cima, ou dois carismáticos lá em cima, para todo mundo ficar, sabe aquela compensação psicológica? Não, nós é pobre, mas ele era pobre, agora nós vamos mesmo, porque vamos encher eles de grana, porque aí eles revertem tudo para nós. John Lennon já tinha inventado isso. Na Apple, conforme os Beatles começaram a subir, eu fui percebendo em mim, uma forma diferente de viver vai vir aí.
em que a gente não seja oprimido pelos pais, que não seja oprimido pela família, que não seja oprimido pelo governo, que não seja oprimido pelo patrão, que não seja oprimido pela sogra, que não seja oprimido pela polícia, que não seja oprimido pelas religiões, e entende? E em que o socialismo vem aí, uma forma de socialismo em que realmente todo mundo seja igual. Primeiro lugar, eu aprendi com o Osho que o legal é ser todo mundo diferente. O bacana é haverem oportunidades iguais. Oportunidades iguais para as pessoas. E cada um batalhar da maneira como ele sabe e pode. Eu até me lembro do meu amigo Madan, que dava a impressão que ele não sabia ganhar dinheiro, mas sabia até melhor do que eu como ganhar a vida dele. Que até hoje ele vai no Sesc Pompeia e inventa um jeito lá. Ele não é psicólogo, ele não é formado, ele não é, a nível de diploma, bulhufas de nada, mas ele faz os negócios. E agora ainda namora com uma produtora que o ama profundamente. Ela gosta de mim, mas até agora não combinamos nada, e ele também não fala mais comigo. Faz tempo que a gente não se fala. Mas você vê, psicólogo formado, eu sou formado, diplomado, deformado e reformado. Deformado por quê? Porque a crise que eu passei foi tão brabeira e ainda por cima me levaram para um hospital. Perdi os movimentos do braço direito no hospital. Ele está aqui agora, mas eu perdi os movimentos. Saí de lá sem braço. 5 anos para recuperar e tocar de novo. Toco melhor do que jamais toquei na vida. Eu tô vivendo bem demais. Quando eu fico aborrecido, fico mesmo. Quando eu amo mesmo. Quando eu tenho desejo, tenho mesmo. Quando eu quero quebrar alguma coisa na minha casa, a casa é minha, não tem ninguém aqui, não faço barulho, não incomodo o vizinho, eu quebro mesmo. Dou murro em almofada, tenho uma sala de terapia. Quando ficaram 1 hora no Hospital São José sem me atender, eu pedi a Deus que me ajudasse, fui embora para casa e botei a meditação dinâmica do Osho, comecei a dar murro em travesseiro. Comecei a dar murro em travesseiro. E passou a dor de estômago. Passou a dor de estômago. Eu pago convênio médico e, graças a Deus, não preciso. Não estou nem reclamando, hein? Não estou nem reclamando, não preciso. Por que eu falo da parestesia do braço direito que me mandaram para casa? Primeiro porque é sacanagem, me mandaram para casa e a culpa foi deles. Infeccionou o soro. Tenho minha mãe de prova, minha família, amigos, ainda estão todos vivos. Não posso processar o hospital, também agora nem dá mais. Não é verdade? Mas eu recuperei os movimentos e toco. Quer dizer, eu continuo exatamente aquilo que o Osho explica. Eu vou ter que pegar o meu mouse que caiu ali. Caiu por quê? Porque eu sou exatamente o que o Osho explica do que é um verdadeiro Buda iluminado. Eu não estou dizendo que eu sou Tassa Buda ou Tassa Sama. Não disse isso. Por favor, eu não disse isso. Eu disse que a descrição que o Osho faz de um Buda iluminado bate comigo. Um pouco iluminado, um pouco imbecil é um Buda. Isso é eu. Um pouco iluminado, genial e idiota. Eu sou um estúpido. Eu sou um estúpido e sou genial. Deixa eu pegar o meu mouse que caiu lá. Porque a culpa é minha. Caiu lá, fui eu que botei aqui em cima de um jornal. Isso aqui é tudo meio capenga, sabe? Me dá uma certa preguiça. Bom, enfim, eu chego lá. Então, do que a gente estava falando mesmo? Que agora eu tirei o fone e não estou nem ouvindo, mas o som está bom, está tudo cada vez mais funcionando. E de tempos em tempos, deixa eu ver o que é. A Sanata está online, ela disse que adorou minha camiseta.
Brasil, Brasil, eu amo o meu Brasil, eu vou fazer como esses políticos que têm milhares de pessoas, talvez milhões, com ódio total desses caras, e eles que vão fazendo as leis. Então, daqui a pouco, eles vão estar ganhando 30 mil cada um. Não tem médico no hospital aqui perto, não tem médico, mas um deputado ganha 26 mil reais. Arrumaram, pelo que eu fiquei sabendo, no fim do ano passado, mais 7 mil vereadores pelo Brasil inteiro, porque o Brasil é grande, mais 7 mil. Veja quanto ganha cada um. E eu estava dizendo que estudei psicologia, estudei música, gravei com o Vando, gravei com o Maurice Albert, gravei com isso, gravei com meu pai, o Valdemiro, eu gravei com uma pá de gente. Passei estudando psicologia 11 anos na Alemanha. Agora, quando eu estava na Sociedade de Direito Autoral, a qual eu sou filiado, tenho até medo desse nome, a qual eu sou ligado, toca o telefone e um dos gerentes que estava conversando comigo atende o telefone, pede licença, e ele fala: é mesmo? Alô? É? Nossa, é mesmo? Não diga, que legal, hein? E desligou. Aí virou para mim, sabe, era um cara que agora ele faz parte aqui da nossa Sociedade de Direito Autoral, e ele não sabia o que era crédito retido. Crédito retido é quando você tem uma música, alguém grava a música ou usa não sei onde, e como a pessoa não é filiada a uma sociedade de direito autoral, o dinheiro fica por uns tempos depositado no ECAD para que seja passado para o cara quando ele for filiado a uma das 12 ou 14. Na Alemanha não existem sociedades, o cara é filiado direto na ECAD, lá se chama GEMA. E aqui tem 12 ou 14 sociedades de direito autoral, que em geral não se entendem, mas se toleram. Sabe como é o ser humano, cada cabeça uma sentença, não é verdade? E esse cara descobriu, ele entrou lá na minha sociedade, ela é minha, Sociedade de Direito Autoral, e descobriu que tinham colocado a musiquinha dele, que deve ser reco, 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 do marreco, reco, 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 reco. O Villa-Lobos gostava muito de ir atrás desse tipo de coisa. Reco, 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 do marreco, do maré desse, do reco, reco, de maré desse. É música de raiz, sabe? É legal, é bacana, fala a verdade. E o pobre Villa-Lobos pegava, como disse o Hamilton Godoy ontem, cellos, contrabaixos, violinos, uma orquestra de 150 figuras custeada pelo governo pela ponte que caiu, e e aí as trompas, reco, reco, marreco, e os tambores, tagadum, tagadum, tagadum. E aí entra aquele político dos 26 mil reais, junto com um monte de índio reclamando dele, porque hoje eu li na Facebook, entende, que mais uma vez uma tribo inteira de índia foi despejada descaradamente de algum lugar no Brasil. Daqui a pouco não tem mais índios, mas eles vão fazer que nem fazem no México. Vão arrumar um cantinho lá na Ilha do Marajó, bem longe, quer dizer, os portugueses, holandeses e ingleses vêm para o Brasil, invadem isso aqui, mata índio, papa as índias, e miscigenação é necessário, afinal de contas, né? E vai destruindo, daqui a pouco não tem mais índio, mas vamos arrumar uma terrinha para eles, na Ilha do Marajó, bem longe, e não é isso. E não é isso que eu quero. Por isso eu estou assinando na Facebook Caiova A Guarani, como a Marta
Oliveira Kailash, minha amiga, e muitos outros estão fazendo, tentando um desesperado apoio quase que inútil. Quase que inútil. Porque cada vez mais tudo que a gente está tentando fazer para alguma coisa decente é inútil. Eu rezo é pelo excelentíssimo senhor Barbosa. Mas tem que ter mais gente, não só um. Eu não acredito numa pessoa salvando o Brasil. O que eu estou achando é realmente uma afronta. Então, esse do Reco-Reco do Marreco, ele falou, vou comprar minha casinha, tinha 120 mil reais para mim de direito autoral. Que legal, viva o Reco-Reco do Marreco, o Brasil merece. E eu sempre fui fã de Heitor Villa-Lobos, o grande Villa-Lobos. Minha prima Nores era e é concertista formada na Europa. Quando eu ouvi a área da Baquiana número 4 de Villa-Lobos, eu fiquei alucinado para comprar e tirar, e foi uma das minhas grandes peças no Conservatório Dramático Musical, o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Eu sou, dá licença, Brasil, eu sou diplomado no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Esse que fechou no ano passado porque não tinha dinheiro para pagar água e luz. O Marreco tem dinheiro, o Marreco tem dinheiro, nós não tem, nós não tem, nós não tem. O Marreco tem dinheiro. E aí os tambores do Villa-Lobos. Lá vem o grande, carismático líder das multidões. Então é aquilo que a gente estava falando do Marx. O Marx inventou uma maneira maravilhosa de nivelar todo mundo por baixo. O que aconteceu? Apareceu um cara chamado Trotsky e apareceram outros caras. Eu entendo muito pouco disso, mas eu tenho visto muitos filmes que em filmes a televisão, se não for usada para pornografia e nojeira como está sendo, entendi, para falar besteira nas novelas, por exemplo, é um grande serviçal da humanidade para a gente aprender. Computadores, internet e TV. Eu tenho aprendido muito com a televisão. Então, de repente, uma grande ideologia de como não existir mais pobre no mundo. Mas, na realidade, não é bem isso. A tendência está certo, não ter, os pobres virarem mais ou menos classe média. Mais ou menos, porque a miséria mundial continua assustadora. Mas quem está no poder vai inventando, quer dizer, da onde fui eu que inventei que médico de pronto-socorro deve ganhar R$1.000 por mês, ou R$800, ou 1.200? Não fui eu que inventei. Eu ouvi dizer que tem psicólogos que estão trabalhando 30 horas por dia, 5 dias por semana, para ganhar por mês entre R$800 e R$1.500, pelo que eu entendi. Agora, deputados, o reco-reco do marreco, bem fazejo cada vez que eu vejo um ensejo, eu quase tenho um treco de ver marreco. Marreco, 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 marreco. Então, uma vez eu ganhei um concurso
chama-se O Polichinelo. É uma das grandes peças de Heitor Villa-Lobos para piano. Não sei se tem a versão para orquestra. Eu não sou uma pessoa muito culta, eu sou inteligente, cada vez mais. A memória está diminuindo, a inteligência está aumentando, e cultura tem o mínimo necessário, né? Não vejo grande graça na cultura, não. Se houvesse alguma grande coisa de peso na cultura, o mundo não estava o lixo que está. Cada vez mais cultura e continua o lixo que está. Mas então o Polichinelo era da Prole do Bebê, é o nome da série completa que tem. E que tem aquele amaré cresceu, vem, morena, que você também. O que eu acho legal do Villa-Lobos é a tremenda tremenda harmonização. Como ele precisava de uma inspiração, claro que ele ia aqui e ali catando peças folclóricas. Agora não sei, questão de gosto dele, porque ele poderia inventar também. Mas o legal é que essas peças folclóricas, elas já vêm de uma corrente populacional. É uma porção de gente criando essa maravilha, né, que diz, não, a Bahia tem, para você também, ou aquela da Prole do Bebê, ou a maré encheu, ou aquelas coisas assim, bem raiz, bem raiz. Mas então acabaram dizendo, eu estava falando da revolução lá, que os comunistas acabaram inventando, teve uma revolução, pegaram o rei, o czar, mataram a família inteira, até um bebê de 2 meses mataram a todos, trucidades, quebraram o palácio inteiro, isso as massas sabem fazer, quebraram o palácio inteiro, quebraram tudo, cada um levou um pedacinho de espelho para casa, de lembrança, cortaram os tapetes em fatias, em pedaços, com facão, cada um levou um pedacinho para casa, de souvenir. Acabaram com aquilo, esperando que a liberdade... Sei. Apareceu um certo Joseph Stalin. O tio Taza está dando uma pequena... Não é aula. Eu estou comentando em nome do Brasil, amém, aquilo. Entende? Apareceu um terrível ditador, que a primeira coisa que ele fez quando assumiu o poder foi dizimar com todo mundo. Ele foi até atrás do Lenin ou do Trotsky, ou não sei quem, no México, mandou matar todo mundo. Mandou para masmorras ou para execução alguns milhões de pessoas, sabe lá, porque a Rússia é o maior país do mundo, em extensão, mandou matar o que ele pôde. Quer dizer, essas revoluções é a mesma coisa como aconteceu no Tibete, por exemplo, que eu tenho um profundo respeito e uma chateação, entende? Que não existe mais monastério no Tibete, o comunismo foi lá e acabou com qualquer possibilidade de religiosidade, forçando as pessoas a não serem mais religiosas, forçando as pessoas a não amarem o Dalai Lama mais. Têm que amar outra pessoa. Entram na sua casa, entram no seu altar. Eu tenho visto diversos filmes, eles não são tão fictícios assim. Entram na sua casa, derrubam o seu altar. Se você for tomar uma chávena de chá em homenagem a um dos deuses que você ama, leva um tapa na cara e te quebram a xícara. Te botam de azul índigo e vai trabalhar, filha da mãe.
eu assisti a uma imensa obra de arte há 2, 3 dias atrás. Eu tive estertores de emoção. Meu pai, Valdemiro, fico até arrepiado, me apresentou, eu devia ter menos de 2 anos de idade, o Munduruca, o Glaucio Munduruca, aqui de Barra Bonita, conhece isso muito bem, A Sagração da Primavera. Eu assisti um filmaço, O Último Dançarino de Mao Tse-tung. O Último Dançarino de Mao, mostrando como é que um cara vem para os Estados Unidos e ali encontra aquilo que é considerado liberdade, que comparado com o que era a China, não sei como é agora, entende? Aquilo era realmente liberdade. E o que esse homem, o que esse dançarino apronta se casando com uma linda jovem, dançarina também, nos Estados Unidos, depois se separam. É uma coisa maravilhosa. E ele dançando como ninguém, e a batalha dele para dançar cada vez melhor e tal. Aí não acreditei, ele dança o Lago dos Cisnes, mostra toda aquela complicação de que a mulher dele não era aceita, que realmente ela não era assim uma grande bailarina, não era mesmo. E aí ele começa a dançar com uma outra que não é a mulher dele, então todo aquele triângulo, todo aquele rolo e tudo mais e tal. Agora conseguem, entende? O consulado chinês, ele fica tão importante que o consulado chinês traz a família dele, os pais dele, para assistir ele numa performance especialista em Chicago, ou sei lá que cidade importante dos Estados Unidos. Quando eu chorava, cara, eu chorava aos estertores, quando ele começa a dançar a Sagração. Não sei como é que é, não sei tocar. A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. E arrumaram um ator, não sei quem é, que é um tremendo bailarino. A orquestra sinfônica utilizada ali, que é semelhante àquela que Heitor Villa-Lobos falou do Reco-Reco. Eu que estou falando do Reco-Reco, Heitor do Villa-Lobos, com o maior respeito, nunca falou de Reco-Reco. Ele usou Reco-Reco, ou sei lá se tem Reco-Reco na obra dele. Mas, porque o grande Villa-Lobos, tá, não vou fazer média, é porque eu não quero agredir ninguém, sabe? Na realidade, eu tenho uma grande dificuldade de engolir coisas tão simplórias, entende? E notar, entende, que no Brasil, entende, a nova política vigente, entende, vai dar suporte a Reco-Reco e a safadeza, que está se generalizando. Eu não estou falando nada, né? Nada que não se saiba. Mas esse ator é também um imenso bailarino, sabe? É alguma coisa tão fantástica, tão fantástica. Eu chorava, eu aplaudia de pé, não tinha ninguém. Eu, Deus, a casa cheia de espíritos, tem essa casa aqui, e a TV com esse altamente recomendável, O Último Dançarino de Mao. Porque também quando fecharem aquele regime, entende, o último que sair apaga a luz, né? Eu gritava com a televisão, né? Quando queriam separar ele da namorada dele para levar ele de volta para a China. Pelo amor de Deus, eles estão apaixonados os dois, o cara não quer voltar, ele quer ficar aqui. Aí ele vai e se casa
sem ninguém saber, ele vai e se casa. Os maiores rolos, aí não querem invalidar o casamento. Você fica vibrando, sabe? Realmente um grande filme. E diversos filmes tenho assistido, são geniais. Eu sei lá, tirei o dia para falar aqui, estou gravando isso só para registrar. E nem sei o que eu poderia tocar, porque comecei às 9 horas, são 9h30, e eu vou realmente fazer até 9h45. Talvez eu troque o fone de ouvido para ficar mais à vontade. Estranho, não fez diferença, não deu certo aqui. Tá. Então não deu certo aqui. Esse meu equipamento é cheio de surpresas. Minha vida é cheia de surpresas. Não sei por que não está saindo o som, mas paciência, não é agora que eu vou descobrir. Poxa, que pena que eu li na Folha de São Paulo que os 2 países que menos sabem trabalhar de maneira cooperativa no mundo são Estados Unidos e Brasil. São os 2 países, por excelência, que menos sabem trabalhar em conjunto. Cada um que tem uma ideia quer fazer sozinho ou com alguém da família. O Clodoaldo Prazade, amigo meu, a duras penas, formou com 3 sócios, mais a esposa e as pessoas que são parceiras da coisa, né? Muito mais parceiras do que empregados, uma indústria de camisetas. É por isso que eu já vou avisando que a partir da semana que vem vai ter uma porção de camisetas à venda por um preço razoável para o seu bolso, muito, muito bonitinhas, em vinho, laranja e amarelo, escrito Rádio Taza, em busca da verdade. Eu quase mudei para Em Nome da Verdade, depois eu achei tão arrogante, né? Mas, na realidade, sabe, eu não estou... Eu estou percebendo que não estou mais buscando a verdade. Eu não sou dono da verdade e eu quero estar com a verdade. Mas uma coisa é certa: se você não mentir, é aquilo que eu sempre converso com o Vamberto Savito, diretor, se não proprietário, diretor da Rádio Eclusa FM aqui em Barra Bonita, Igaraçu do Tietê. Uma coisa que o Osho fala: basta você não mentir, você está com a verdade. É muito simples. É muito simples. Estar com a verdade é não mentir. Não há uma verdade para ser descoberta. Com os olhos inocentes de uma criança, como diz Jesus, você contempla as coisas e elas são como são. E você contempla a si mesmo e você é como você é. Eu vejo a bagunça da minha casa, me irrito, eu noto a minha irritação. O negócio é observar a minha respiração, observar minhas emoções, observar minha mente, observar como está meu corpo, se eu estou com dor do estômago, observar. Meu pé, agora mesmo acabo de notar que meu pé estava torto, apoiado torto, de uma maneira tensa, num canto da cadeira, já ajeitei. Quanto melhor estiver o meu corpo é o meu templo. Então, se você aprender a estar ligadão o tempo todo observando tudo de maneira indiscriminada, você nem precisa de uma técnica de meditação. Nós precisamos, indubitavelmente, cada vez mais no mundo, de técnicas de meditação para sermos meditativos, o que significa termos acesso à nossa verdade.
A nossa verdade é sermos egoístas, sim, mas não egocêntricos. Egoístas no... Não, vou conseguir para mim o melhor para mim, mas sem prejudicar necessariamente o alheio. Às vezes esse prejuízo é ligeiramente necessário. Talvez seja verdade que eu esteja certo que para melhorar a medicina em certos locais de São Paulo, se você, por exemplo, cortar o salário de 2 deputados, que dá 52 mil reais no mínimo, entende? 52 mil reais, você paga 2.600 para 20 médicos. Estou falando alguma asnice? São milhões de brasileiros que estão escandalizados com essa maravilhosa terra Brasil. Não é com a terra Brasil, é com alguns crápulas que existem no Brasil. Se não for isso, a minha experiência em Barra Bonita é que aqui plantando dá. Eu estou entusiasmadíssimo, não esperava vir para Barra Bonita e adorar as minhas plantas, amar as plantas. E outra também, cada vez mais, em vez de usar as mulheres, amá-las. As mulheres não querem ser compreendidas, elas querem ser amadas. Não sei porque eu estou falando isso, mas me lembrei que é uma coisa que o Osho também ensina, para os seus sannyasis serem mais femininos. E reverem toda a sua vida, como é que... O que importa é a gente saber de si próprio. Então, para mim, existem algumas coisas muito importantes. As plantas, as curas naturais, a posição da mulher na sociedade, porque quanto melhor elas estiverem, melhor para nós homens. O homem é um guerreiro bélico, belicista e cansado, nós estamos cansados. A mulher no poder é muito mais difícil você esperar, até freudianamente é muito clara a situação. Só algumas mulheres meio doentias seriam tão machistas para querer penetrar alguém. O homem tem a tendência de querer penetrar, porque é próprio da sua biologia. Então, evidentemente que o homem no poder vai ser sempre um estúpido, a não ser que ele seja tão feminino. Existem algumas pessoas que são naturalmente homossexuais, ou femininos é o que eu quero dizer. E de uma mulher você não pode, não tem tanto, não precisa esperar que ela vá querer jogar, porque o Freud explica muito bem isso. Fincar uma adaga em alguém ou dar um tiro e penetrar esse alguém com a bala é um símbolo fálico. A pessoa potente sexualmente não mata ninguém a tiro nem com facada. Isso são tentativas frustradas de penetrar uma mulher, então ela é investida em armas e em ódio. Faltam 5 minutos de programa, porque eu vou religiosamente parar depois de 45 minutos de atividade, para daí ficar em silêncio. Como eu agora não sei o que foi que aconteceu de novo com o meu sistema, estava absolutamente tudo funcionando. Só uma coisa não está funcionando. O meu fone de ouvido da mesa. Aí eu fico atrapalhado, não vai dar para tocar. Porque com esse fone de ouvido aqui, eu ouço a minha voz e o piano com um ligeiríssimo atraso. O pessoal da Luge me explicou, o Wagner da Luge, um abraço, obrigado Wagner, me explicou que existe um negócio chamado latência. Então o som entra, mas o processador do laptop não é tão ágil. Então o que sai no meu fone de ouvido sai com um relativo atraso, o que torna a coisa muito sedutora, inclusive. É bonito ouvir a minha voz com um certo atraso, porque ela se funde de uma maneira muito harmônica com a minha própria voz, que eu também ouço. Quando eu falo, eu ouço. E quando eu ouço com atraso, ligeiríssimo atraso, a minha voz pelo fone,
A junção das duas coisas provoca um negócio chamado harmonia de batimento, frequência de batimento. Então é por isso que chorus e flanger são dois instrumentos usados nas guitarras que dão um colorido todo especial. Nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Pelo visto, nós não vamos ter muita música hoje. Existe um conjunto em inglês chamado Yes, que muita gente admira até hoje. Hoje eu encontrei em preto e branco um vídeo das primeiras gravações do Yes. Ainda um pouco precário, o barulho é um pouco alto, esganiçado, como eles faziam nos anos 70, no comecinho. Mas foi bom ver o John Anderson de novo, mocinho. Chris Squire era o baixista. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.